Nesse vídeo eu vou explicar como o igualitarismo ou as ideologias que pregam a igualdade entre os seres humanos são ideologias nocivas e principalmente ideologias totalmente contrárias à evolução. A gente tem que entender como é que acontece a evolução. A evolução é um processo que acontece na biologia, é um processo que acontece nas ideias, na civilização, nos idiomas, na cultura, na moda, nas artes, na tecnologia, nos costumes. Tudo isso passa por um processo de evolução que acontece por uma seleção natural. E o que é a seleção natural? Em oposição à seleção artificial. Seleção artificial é aquilo que é feito guiado por uma mente que está controlando aquele processo, enquanto que seleção natural não está sendo guiado por uma mente. Está acontecendo independentemente da vontade ou sequer do conhecimento de mentes. Então as espécies biologicamente vão sendo selecionadas, elas vão sofrendo variações e essas variações vão sendo selecionadas por um processo natural, ou seja, não tem ninguém supervisionando, não há um Deus ou qualquer coisa supervisionando. Da mesma forma os idiomas, ninguém chegou e falou: vou criar um idioma, vou criar o inglês, aí desenvolveu, escreveu o dicionário do inglês. Não, os idiomas foram surgindo, as palavras foram surgindo e foram sendo selecionadas por um processo que é o processo do uso pelas pessoas. O fato daquilo ser usado ou não foi fazendo com que as palavras sobrevivessem e o uso daquelas palavras sobrevivesse, enquanto que as palavras menos úteis ou menos desejadas ou menos usadas ou que prendam menos a atenção ou que não se fixem na memória, ou seja, as palavras que não se adaptaram morreram, foram esquecidas e outras palavras sobreviveram, essas foram se modificando ao longo do tempo, se transformando em outras, e é assim que nascem os idiomas. Da mesma forma, o mercado, o fato de seres humanos produzirem os bens econômicos de uma determinada forma, a agricultura, as tecnologias, as técnicas, a moda, a roupa, tudo isso vai se desenvolvendo de uma forma descentralizada pela seleção natural. Ninguém ficou supervisionando. O rei vai determinar qual é a moda do seu reino. Sim, os estados podem controlar de forma centralizada as coisas, mas quando eles fazem isso, aquelas coisas não dão certo. Então, quando as coisas dão certo, é porque ninguém controlou, é porque elas evoluíram naturalmente e não artificialmente. Então, eu quero mostrar nesse vídeo como a ideia de igualitarianismo é contrária à evolução. E as duas ideias não podem coexistir. Se houver igualitarianismo, ou se isso for colocado na prática, não vai acontecer mais evolução. As coisas não vão mais progredir. A cultura, a linguagem, tudo onde for aplicado o igualitarianismo não vai mais evoluir. E eu estou falando aqui do igualitarianismo no sentido dos resultados, de que os seres humanos merecem a mesma coisa, eles merecem ter as mesmas condições ou as mesmas oportunidades. Inclusive oportunidades, porque tem gente que separa o igualitarianismo de resultado e de oportunidade. Eu estou falando dos dois. Estou falando tanto você achar que os seres humanos precisam ter as mesmas oportunidades, quanto que eles precisam ter os mesmos resultados. O único igualitarianismo que eu defendo é da igualdade do ser humano perante a lei e da igualdade do ser humano perante a moral. A igualdade perante a lei não traz oportunidades iguais. Um filho de pais ricos vai ter mais riqueza do que um filho de pais pobres, vai ter mais oportunidades. E uma pessoa mais esforçada vai tender a ter mais resultados do que uma pessoa preguiçosa que fica se drogando. Então o igualitarianismo vem em vários sabores. Ele pode ser igualitarianismo relacionado a indivíduos ou a grupos. Ele pode dizer que todos os indivíduos merecem o mesmo resultado, que todos os indivíduos merecem as mesmas oportunidades, ou que grupos merecem, em geral, o mesmo resultado. Então, por exemplo, se o grupo X é privilegiado, hoje em dia muitas pessoas idiotas, retardadas, acham que
os brancos são privilegiados, ou que os homens são privilegiados, ou que os héteros são privilegiados, ou que os cis são privilegiados, ou que os bípedes são privilegiados, ou sei lá, ou que os carnívoros são privilegiados, e que os grupos não privilegiados devem então receber uma compensação por isso. Então, se a pessoa nasce negra, mulher, trans e lésbica, então ela precisa receber uma compensação em detrimento do homem branco e etc. Então isso é um igualitarianismo de grupos, mas o igualitarianismo pode se aplicar também a indivíduos. Você pode ter um indivíduo que tem menos condições, então ele deve receber uma compensação. O objetivo final do comunismo, de certa forma, é a extinção da burguesia. Vai existir apenas o proletariado, então todos os indivíduos serão proletários. Todos eles terão que ser tratados igualmente, de uma certa forma. Então eu estou indo contra todos os igualitarianismos, menos o igualitarianismo perante a lei e perante a moral. De que todo ser humano tem o mesmo valor moral e de que todo ser humano tem o mesmo direito perante a lei, que é o direito à propriedade. Por que o igualitarianismo perante a lei é certo e não os outros? Porque a lei não é um conceito arbitrário. É um conceito que pode ser deduzido logicamente. É certa, logicamente, enquanto que o igualitarianismo de resultados, de riqueza e de compensações, porque um tem privilégio e o outro não tem, não é justificável legalmente, não é justificável logicamente e não é justificável por utilidade. E eu estou falando nesse vídeo mais da utilidade mesmo, mais dos resultados e da moralidade, e no caso a minha moralidade é consequencialista. Eu meço a moralidade de certas ideias ou de certos pensamentos pelas consequências que elas trazem. Se eu tivesse que ferir a propriedade de um inocente para salvar o mundo de explodir e matar toda a população, eu iria ferir a propriedade de um inocente, apesar disso ser um crime, e deixar o mundo explodir pudesse não ser um crime. Moralidade, para mim, depende das consequências diferentes da lei que se aplica igualmente a todos. Então toda a ideologia igualitária de que seres humanos devem ser tratados iguais, de que grupos devem ser tratados iguais, de que qualquer tipo de distinção entre indivíduos devem ser tratadas iguais ou devem ser compensadas para ficar igual, para ficar equivalente, qualquer tipo. Todas essas ideologias são extremamente destrutivas, elas destroem a evolução, que é a busca pela eficiência. A evolução da humanidade, de uma espécie inteligente, de uma espécie civilizada, se constitui de um aumento de eficiência. A espécie se torna mais eficiente, principalmente quando nós evoluímos numa civilização, porque é diferente uma espécie evoluir na selva e ela evoluir na civilização com o desenvolvimento do livre mercado, porque na selva sobrevive aquele que é o mais forte, que consegue matar os outros, que consegue ficar vivo. Tudo bem que uma espécie pode sobreviver melhor em bandos, aí a cooperação vai ser um fator importante para sobrevivência, mas muitas vezes nem tanto. Talvez o impulso estatista do ser humano tenha sua origem em algum atributo que foi útil na sobrevivência da espécie. Por exemplo, às vezes o líder do bando conseguia unir o bando e aí o bando ficava mais forte, unido, e isso pode ter sido uma característica do ser humano que acabou hoje se refletindo nos estados, porque nós ainda temos esse instinto de venerar o líder, mas esse é um instinto que hoje não serve mais nenhum propósito, porque a espécie não está mais na selva, nós já estamos numa civilização com desenvolvimento do livre mercado, com uma divisão de trabalho super desenvolvida, com fábricas, com produção em massa. Então nós não estamos mais precisando juntar um bando para não ser comido por um leão. Nós estamos numa fase totalmente diferente e os instintos e os impulsos que vão fazer a espécie se fortalecer no cenário atual são diferentes dos impulsos que fizeram a espécie se fortalecer no meio da selva. E como funciona a evolução? Funciona pela seleção. E essa própria palavra já é contrária à igualdade. Igualdade é o contrário de seleção. Você não distingue uma coisa da outra. Você tem que tratar todos iguais, ou você tem que corrigir as desigualdades. Enquanto que a evolução acontece pela desigualdade
e pelos resultados diferentes para indivíduos diferentes, ou espécies diferentes, ou grupos diferentes. Os grupos fortes sobrevivem e os fracos morrem. Por isso que os fortes se reproduzem e por isso que a espécie se torna forte, porque são selecionados os indivíduos mais fortes. Então, no cenário atual, onde nós estamos num livre mercado super desenvolvido, o que é um livre mercado? O indivíduo lucra através de fazer outros lucrarem também, porque o livre mercado se baseia em trocas voluntárias. Você paga um determinado preço porque você quer o produto. O vendedor te vende porque ele quer vender por aquele preço porque ele vai ter lucro. Você compra porque você sai ganhando. O trabalhador trabalha porque ele ganha um salário. O empregador emprega porque ele ganha um lucro. Ou seja, todo mundo só ganha fazendo os outros ganharem. Para você ganhar, você tem que oferecer alguma coisa para os outros. Isso é o livre mercado. Claro, aí você diz, mas o capitalismo tem grandes empresas que controlam as outras e destroem a concorrência. Tá, isso não é livre mercado. Isso é o corporativismo. Grandes empresas usando o Estado, usando a força do Estado, as leis do Estado, para destruir as concorrências, os pequenos empresários, para dominar o mercado, para ter um monopólio. Isso não é capitalismo puro, isso não é livre mercado. Livre mercado, para lucrar, você precisa oferecer alguma coisa do interesse dos outros. Então, o que vai acontecer? O que é uma evolução de uma espécie inteligente no livre mercado? Significa, aqueles que oferecem mais coisas do interesse dos outros lucram mais, têm mais recursos para criar sua prole, para se reproduzirem. Lembrando que riqueza é criada pelo ser humano. Da natureza só existe miséria. O ser humano, na selva, é miserável. Se alguém tem riqueza, essa riqueza foi criada artificialmente pelo ser humano. Então, os indivíduos que conseguem criar mais riqueza serão selecionados numa evolução dentro do cenário do livre mercado. O que o igualitarismo faz? Ele faz o contrário do processo da evolução, ou seja, ele impede isso de acontecer. Porque em vez de as pessoas que geram mais riqueza terem mais recursos para criar sua prole melhor, se reproduzirem, e a espécie selecionar aqueles que geram mais riqueza, se tornar uma espécie cada vez mais rica, cada vez mais forte, portanto, já que no momento presente a nossa força vem do mercado e não vem mais de juntar um bando para caçar o bicho na selva. Então, o igualitarismo faz o quê? Pega a pessoa bem-sucedida, que consegue gerar bastante riqueza, e fala, você é malvado. Uma pessoa que teve a capacidade de obter conhecimento, habilidade, a persistência suficiente para conseguir empreender e gerar riqueza, aí tira o dinheiro dela e pega uma pessoa preguiçosa, burra, inútil e drogada, para dar um exemplo, e fala, bom, vou dar esse dinheiro para você, porque você não está sendo privilegiado e precisamos fazer as coisas ficarem iguais. Enquanto que a evolução depende exatamente dos resultados diferentes, para selecionar os mais fortes. Dessa forma, o igualitarismo impede o mais forte de ser selecionado. Agora você está tirando os recursos da pessoa que gerou mais recursos, que consegue gerar mais riqueza, e está dando para que não gerou nada, para que só está parasitando. Isso funciona também na cultura, na linguagem, nos costumes, em tudo. Por exemplo, você tem uma cultura fraca, uma cultura que não progride, que não evolui, onde as pessoas vivem ainda precariamente, primitivamente, com crenças burras e ignorantes. Você pega essa cultura e o Estado dá subsídios, dá terras, quilômetros quadrados de terra para preservação dessa cultura. Você está fazendo o contrário da evolução. Agora, vamos supor que o Estado fizesse o contrário. Ele desse subsídios para os mais fortes. Isso iria ajudar a evolução? Também não. Então que fique bem claro que eu sou totalmente contra a ideia de eugenia, a ideia de seleção artificial, tanto quanto eu sou contra a ideia de acabar com a seleção natural por meio da igualdade, de compensar os resultados diferentes, tirando de quem tem os melhores resultados para dar para quem tem os piores. O que eu estou defendendo aqui é que quando se respeita o direito de propriedade de cada indivíduo vai competir com os outros no mercado e aqueles que tiverem os melhores resultados vão ter mais condições de se reproduzir, de
ou de reproduzir não apenas os seus genes, mas reproduzir também suas ideias, reproduzir também seus costumes, seus comportamentos, que fazem com que eles consigam ter sucesso no mercado, no caso, de fornecer serviços e produtos e lucro para os outros indivíduos. Porque no livre mercado genuíno é somente assim que uma pessoa consegue lucrar. A evolução se baseia numa seleção natural, ou seja, numa seleção que acontece independentemente da vontade de um ditador que fica apontando o dedo e dizendo o que precisa acontecer. Naturalmente, aquelas formas mais aptas, sejam formas biológicas, sejam formas de ideias, sejam formas tecnológicas, sejam formas culturais, sejam formas estéticas. Naturalmente, essas formas que forem mais fortes, que forem melhores, vão tender a se sobressair e se reproduzir. A evolução acontece tanto biologicamente, com a reprodução dos genes, quanto com a reprodução de ideias, com a reprodução de tecnologias. E para que isso aconteça, você precisa de anarquia. Assim como você não tem um Deus ditando a evolução, você também não ter um Estado ditando ideias, ditando culturas, de nenhum jeito, nem tentando salvar as fracas, nem tentando supostamente dar subsídios às fortes. Então essa é a ideia básica de como o igualitarianismo se opõe à evolução. Então essa é a ideia básica de como o igualitarianismo se opõe à evolução. Eu vou precisar fazer outros vídeos para aprofundar e detalhar melhor essa ideia. Coloque suas dúvidas nos comentários ou suas discordâncias para que eu possa responder nos próximos vídeos. E se vocês ajudem este canal através do meu Apoia-se. O meu canal está precisando de ajuda. Ele perdeu alguns apoios recentemente. Eu não sei por quê. Não sei se foi por causa do Apoia-se ou se foi porque eu fiz uns posts muito polêmicos no Facebook sobre religião e alguém desistiu de apoiar. Eu não sei o que aconteceu, mas o meu canal precisa de apoio. Se vocês quiserem que ele continue existindo, vão lá no meu Apoia-se e doem R$1 ou R$5. Tem milhares de pessoas assistindo esses vídeos. Se cada um de vocês doasse, por exemplo, R$1 por mês para o meu Apoia-se, vocês poderiam manter esse canal funcionando. Caso contrário, eu não vou conseguir me dedicar como eu preciso a esse canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.